Boa tarde, bom dia, boa noite, galera. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Voz do Empreendedor. Esse podcast que tem o objetivo de dar voz aos empreendedores do nosso estado, do nosso país. E hoje estamos aqui com uma convidada muito especial, doutora Simone Fink. Seja bem-vinda, minha amiga. Muito obrigada. Como você mesmo diz, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Estamos aqui para mais um podcast. Doutora Simone Fink, ela é especialista em harmonização orofacial. Conta um pouquinho das suas credenciais, doutora, para a gente entender melhor aqui como você se tornou uma especialista nessa área. Vamos lá. Eu sou cirurgiã dentista há 30 anos, sou formada, sou ortodontista, sou especialista em odontologia hospitalar. Sempre trabalhei em consultório particular e também sou especialista na parte de harmonização facial. Já fazia a parte de harmonização facial desde 2010. Aí depois resolvi, faz uns 4 anos, mais ou menos, resolvi tirar minha especialização. E hoje sou especialista, sou professora da Unic na área de de harmonização facial, na pós-graduação, juntamente com a doutora Ana Paula Barbosa, que é a nossa coordenadora. E apaixonada pelo que faço. E vou ser sincero, em harmonização facial tem uns 3 anos, 4 anos aí que eu ouço o pessoal falar, que é um mundo que eu não sou muito ligado, né? Mas desde 2010 você trabalha com essa área? Desde 2010. Caramba, naquela época, sei lá se as pessoas aqui falavam nisso, porque... Então, começou-se um movimento em São Paulo, porque eu sou de São Paulo, né? Ah, Onde o dentista poderia fazer preenchimento e toxina botulínica. A princípio era só isso. Aí eram cursos avançados mas era pra parte estética para a mesmo. parte Ah, estética, tanto funcional quanto estética. E aí, na época que eu fiz a primeira curso avançado na Associação Paulista de Cirurgiões Dentistas, na Vila Mariana, com o doutor Artioli. Ele, na época, também ele era, acho que é deputado federal, que já estava tentando alguma coisa pela classe para a gente poder atuar nessa área, porque, afinal, o cirurgião dentista é o que mais entende de cabeça e pescoço, que mais é. estuda essa área, né? E tinha aquela briga com o médico, no médico e tudo mais. A gente começou a fazer através de liminar, pedindo, pelo amor de Deus, para venderem material para a gente. E foi andando com essa dificuldade. Quando, logo depois, foi sancionado a nossa lei que autorizou o cirurgião dentista a atuar na área, aí eu falei, agora eu vou fazer a especialização. Com todos os procedimentos que a gente pode estar fazendo, estar trabalhando. Então já tem 15 anos aí que a senhora trabalha só nessa área. Então, totalmente só na área, não, mas Uhum, ela faz parte já do tem. meu portfólio Uhum. total, né? Porque uma vez que você é cirurgião dentista, que você gosta daquilo que você faz, não adianta, né? Mas aos pouquinhos estou deixando os colegas que trabalham comigo atuarem em outras áreas e estou me dedicando mais à área de harmonização facial. E naquela época, porque há 15 anos atrás mexer com isso, eu acredito que o nível de consciência das pessoas, se hoje já não é muito grande, naquela época era praticamente Super zero, né? difícil. Você fazia de amigos, familiares e pacientes, aqueles que já, como eu já tinha 15 anos de formada também, então você já tinha uma carteira boa, então tinha aqueles pacientes que realmente confiavam em você. Então, com aqueles pacientes você conseguia trabalhar, mas o mais difícil não era nem o paciente, na verdade, o mais difícil era o material para você trabalhar. É, você acabou de falar, né, que Os não laboratórios vendiam. não queriam vender para dentistas, só vendiam para médicos. E, vamos dizer assim, porque não era regulamentado naquela época. Então, regulamentado já estava, mas existia uma briga judicial ainda com um médico e dentista muito grande. E, E aí, os laboratórios não queriam perder também a parte dos médicos, então, ir contra eles. Então, era uma briga meio complicada. hoje em dia já está mais, vamos dizer assim, hoje em dia já é mais aceitável, já está normalizado, como que Hoje está a já está bem situação? mais Porque normalizado. hoje em dia a gente vê muito, né, esse movimento de harmonização facial.
Isso, os laboratórios, tem laboratórios que praticamente trabalham exclusivamente com dentistas. Eles enxergaram que é um nicho muito grande, né, para eles. Então agora já está bem mais fácil. Nossa, agora tem briga É, para atendermos. e por que você escolheu já naquela época, 15 anos atrás, esse mercado? Você já tinha uma visão que talvez teria um mercado maior? Como que foi? Olha, Porque, eu né, vamos dizer sempre, assim, você praticamente desbravou, né? eu sempre fui uma pessoa que eu sempre fui vaidosa. Eu sempre gostei da área de estética, da área da vaidade, da autoestima, de tudo isso. Então, quando eu descobri, eu falei, é isso que eu vou fazer. Não pensei duas vezes. Não foi por dinheiro, foi por. Eu acredito que primeiro momento foi por auto escolha mesmo, sabe? A minha ideia era essa. Primeiro momento foi isso. E hoje em dia, há 15 anos atrás era uma coisa, e hoje em dia, como são as tecnologias, os produtos, como que funciona esse mundo, Simone? Hoje a gente tem desde um simples toxina botulínica, que é o famoso Botox que todo mundo conhece, até a tecnologia dos lasers e aí em diante, que é uma gama de tratamentos que a gente pode realizar com resultados incríveis, incríveis. Então você veio de São Paulo, trouxe esse conhecimento para o Mato Grosso e está disseminando ele. Estamos ajudando a disseminar. A minha especialização mesmo eu realizei aqui em Mato Grosso. Eu escolhi fazer aqui mesmo, onde também eu acabei encontrando grandes profissionais na área, grandes parcerias, né? E hoje nós estamos indo para assim, para desbravar mesmo e ajudar vários alunos. Nós estamos na Unic já com a 12ª turma de pós-graduação, lotado sempre, sempre com muito paciente para atendimento. Então, assim, é uma vitória. Então, além de fazer esses procedimentos, você também está envolvida na capacitação de novos profissionais no mercado. Isso. Olha só, ajudando a expandir, né, o mercado. Estou ajudando a expandir o mercado e devolvendo a cada um a sua autoestima, o seu reconhecimento, porque às vezes tem pessoas que não se reconhecem mais. E com um pouquinho só, as pessoas já se tornam assim, às vezes sai até de uma depressão. Olha só. E conta pra gente como que funciona, porque aqui você falou, né, da questão visual, né, mas que também envolve a parte sentimental da pessoa que, né, às vezes está numa depressão, não está feliz com, está insatisfeito, né, com a aparência. Conta pra gente como que é o perfil dos clientes que te procuram hoje na clínica para fazer esse tipo de serviço. Olha, hoje de todo mundo, homens, mulheres, pessoas que desde briguei com o marido, quero fazer alguma coisa para levantar o meu alto astral, até aquela pessoa que já é linda, maravilhosa e fala assim: não, pelo amor de Deus, chega, não vai fazer mais nada. Então hoje a gente tem uma gama mesmo de pessoas bem articuladas, bem com uma visão bem sensata do que querem, né? E o mais importante de tudo, o que a gente gosta de frisar, nada com exagero, não é transformação, não é mudar as características das pessoas, e sim melhorar o que ela tem de mais bonito, torná-las cada vez mais belas, dar um realce que às vezes ela nunca olhou. Por exemplo, às vezes faz um tratamento de aparelho, usou aparelho, que nem hoje eu estava conversando com uma paciente, usou aparelho, está usando aparelho há 10 anos. Nossa. E ela falou, ai, doutora, eu já estou corrigindo um problema que eu já usei aparelho uma vez, estou corrigindo novamente, que não chegou a um satisfatório, mas assim que eu tirar o aparelho, eu vou pôr um pouquinho de queixo. Então, o que que acontece? É um start de uma melhoriazinha que a pessoa vai se olhar no espelho e falar: agora eu cheguei no que eu queria. Ela vai Eu olhar no estou espelho e feliz. se sentir satisfeita, né, com a aparência. Isso. Então, isso vai muito, né, com a questão que você falou da pessoa não se ter uma certa, vamos dizer assim, uma depressão, algo assim, pela insatisfação com a aparência, né? Porque não é só a pessoa se olhar no espelho e se sentir bem naquele momento, as pessoas vão
né, notar isso, essa mudança. Então, Isso, não parte só da pessoa, mas também de quem convive ao redor com ela, né? de quem convive com ela. E uma coisa que hoje também, nos tempos de hoje, já está muito mais evoluído, que há 15 anos atrás era tudo muito caro, era tudo muito absurdo. Então as pessoas olhavam e falavam assim: ah, isso não é para mim. Não, isso daí é coisa de famoso, de rico. Isso não, e não é bem assim. Hoje está no alcance de todo mundo, sim. Então, o que eu tenho até para dizer é que assim, você que está pensando, ah, o meu sonho seria realizar um- uma redução de papada, colocar um lábio, eu vou me sentir mais feliz, vou passar um batom e já vou me. Isso é possível, sim. Hoje em dia, isso é possível, sim. Uma outra coisa, veja onde está fazendo, em pessoas qualificadas, profissionais sérios, mas vai investir em você, vai investir, que vale a pena. Aqui você falou de procurar profissionais sérios, né? Porque hoje, vamos dizer assim, virou meio que uma moda, né? Todo dentista faz Isso. harmonização, né? Qual que é o diferencial de um especialista nessa área para alguém que está começando? Tem algum certificado? Como que você vai diferenciar? Ou é pela quantidade de tempo que a pessoa está atuando no Então, mercado? deixa eu te explicar uma coisa. Não são só cirurgiões dentistas que estão atuando na área. Hoje, os médicos, cirurgiões dentistas, enfermeiros estéticas, biomédicos, alguns esteticistas, fisioterapeuta, Fisioterapeuta também. fisioterapeuta. Então, toda essa gama de profissionais da saúde, muitos deles estão já atuando na área da estética. Vou explicar um pouquinho para vocês sobre o que você me perguntou, mas relacionado a cirurgião dentistas. Nós temos dois tipos de graduação, né, de curso. Você tem o curso avançado, onde você pode fazer cursinho, mentorias a gente chama hoje, de 2, 3 dias que você já sai com uma noção de alguns procedimentos. Você tem cursos que às vezes 6 meses, 12, 10 meses, que seriam, muitas vezes a gente chama de residências, que você já sai com uma gama maior de procedimentos que é possível você realizar. E você tem a especialização. E os grandes nomes que dão cursos em tudo quanto é lugares, que muitas vezes até de Mato Grosso o pessoal fala, ah, vou fazer curso em São Paulo, mas nós temos grandes profissionais aqui também, que às vezes o que você vai gastar em hotel, em que você vai gastar em passagem, você consegue fazer um curso até melhor aqui, entendeu? Então, o que, que vai diferenciar? Você procurar os resultados de antes e depois, conversar, indicação, ver o posicionamento desse profissional no mercado. Não que uma pessoa que faça um curso, uma mentoria, vamos supor, de 3, 4 dias, ele não vai ser, ele não vai estar apto a fazer uma toxina, mas ele já vai ter um pouco mais de dificuldade do que uma pessoa que já tem uma boa experiência em estar fazendo pontos mais avançados, entendeu? Então, o que a gente tem que ver é isso. O que, hoje eu acredito que a gente tem que deixar bem claro? Não vai atrás de preço. Muito, eu acho assim, preço faz parte? Faz sim. Mas tem que ser uma coisa justa, né? Nem aquela que é muito Uhum. barato, nem o absurdo de caro, mas um meio termo que seja justo, procura as qualificações da pessoa, procura os antes e depois, vai, faz uma avaliação, conversa, sente segurança na pessoa, né? E aí sim, realiza o seu procedimento. Você falou que até fisioterapeuta faz essa Sim, aplicação, né? E então uma grande diferença é porque o dentista é igual você falou, né? Eu tinha ouvido falar muito que o dentista é o cara que mais sabe da cabeça do ser humano, né? Da parte isso. estrutural, óssea, tudo mais. Então a grande diferença é que o fisioterapeuta ele não tem no curso dele, né? Acredito que não Não. tem essa preparação para isso, né? E o dentista ele vem muito mais capacitado, porque ele entende, né? Sim, essa é uma verdade pura. Por quê? Nós estudamos 5 anos de faculdade
de cabeça e pescoço. Só isso. Então, você estuda toda a parte de musculatura, artéria e veia, os nervos onde passam, tudo, tudo, tudo. Onde que insere, o que cada músculo faz, nos mínimos detalhes. Então, nessa área, o cirurgião dentista ainda está anos-luz na frente. Ele tem muito mais Mais conhecimento, experiência, né? mais conhecimento, né? Mais técnica de anestesia, porque, na verdade, o único que pode anestesiar é médico e dentista. E médico, quem anestesia é anestesiologista. Não é um qualquer especialista, médico, né? é um especialista. Agora, o dentista não. O dentista, ele anestesia todinha a parte de cabeça e pescoço. Ele é um especialista só nessa área, Só né? nessa área. E conta pra gente, porque eu sou totalmente leigo nisso, Simone. São produtos que aplicam para fazer harmonização? Porque hoje em dia tem aqueles fios também, né, que colocam. Conta um Isso. pouquinho pra gente Então, qual que você são. tem os produtos, né? Que nem o pessoal fala, a toxina botulínica, o Botox. Ah, ele paralisa músculo. Não. Vamos lá. O que que a toxina faz? Ela impede a propagação de impulso nervoso. Ela impedindo a propagação do impulso nervoso, ela faz com que a musculatura fique inerte. Se não tem impulso nervoso, a musculatura está inerte, certo? Eu quero aumentar o sorriso, eu vou colocar a toxina? Não, você vai trabalhar com preenchimento, que é o ácido hialurônico. O ácido hialurônico, ele é um material biocompatível. A gente tem no corpo, tá? Então, ele é o mais biocompatível possível. O que que ele vai fazer? Ele vai preencher as camadas dérmicas da pele. Ele vai dar volume, ele vai dar hidratação, certo? Aí você tem os fios de PDO. O que que são os fios de PDO? Que você vai na China, o pessoal parece uma cara toda De boneca, de né? boneca. Aquilo lá é puro colágeno. Então, aqueles fios, o que que ele vai trazer? Ele vai trazer um reposicionamento de tecido que a gente vai envelhecendo e o rosto ele vai derretendo, né? A gente vai colocando os fios para ajudá-la a reposicionar esse tecido. Como que ele vai reposicionar? Através da formação de colágeno. Então, ele ajuda na formação de colágeno. Já é outro tipo de material. Aí você tem os bioestimuladores. Os bioestimuladores, os fios de PDO são bioestimuladores? São. Porém, você tem que usar uma grande quantidade. O mais conhecido e o mais antigo é o famoso... A gente pode falar marca aqui? Pode. Então, é o famoso Sculptra, que hoje também já diminuiu bastante o valor dele. Já temos alguns similares, porque ele também já perdeu a patente, então já lançou-se outras marcas no mercado, que é o ácido polialilático. Ele é um bioestimulador também. Então, o que que ele vai fazer? Ele vai trazer firmeza na face. Certo? Vai deixar o rosto mais durinho. Mais durinho, aquela pele que não estica, que nem a pele da vovó, que vem esticando. E depois disso, nós temos também as tecnologias, que são os lasers. Os lasers nós temos para reposicionamento de tecido, nós temos para quebra de gordura, nós temos para lifting facial. Fora isso, outro também, você tem os peelings, que foi o que aconteceu, que agora nós não temos mais o peeling de fenol, mas nós temos um laser que está entrando de volta no mercado, que é o laser de CO2, que faz esse lifting facial que o peeling de fenol fazia, com mais segurança, lógico, na mão certa, na técnica certa. E todas essas tecnologias, esses procedimentos, você domina lá na sua clínica, Simone? Ou você tem um método que você é especialista, só naquele método? A Como parte que de funciona? tecnologias eu domino. Eu faço a parte do Lavian, que é o laser de Thulium, que é mais para pele, tá? Eu faço o endolaser, que é a pele onde ele já vem um lifting facial e uma bioformação de colágeno de dentro para fora e a remoção de gordura. É como se você injetasse o Não, produto. esse laser ele é entregue por uma fibra ótica. É como se ele queimasse aquele tecido e vai retraindo a pele. Olha só.
Eu sou especialista no HiPro, que é o ultrassom microfocado, onde ele te traz o lifting facial, reposicionamento de tecido e a remoção de gordura também. Então esse aí tem 3 funcionalidades. Tem 3 funcionalidades, sem agulha, sem dor, Só com laser. tá? Só parece que você está passando um ultrassom no corpo. Olha só. É assim, lógico, cada um tem um limiar, mas é mínimo, muito tranquilo de se realizar. E o CO2, que é o último curso que eu fiz também, que é um laser que ele faz a retração da pele, ele encolhe a pele. Olha só. Então ele diminui ruga, ele traz uma pele nova. É show de bola. Olha, louco. Ô, Simone, e conta pra gente, como que é lá na sua clínica? Por exemplo, você tem outros dentistas, né, que trabalham contigo. Você trabalha somente com essa parte de estética e o pessoal domina essa parte dos dentistas? Como que é essa? Hoje eu tenho 2 dentistas que trabalham comigo. Uma que faz a parte de clínica geral. Na verdade, tenho 3. Um dentista que faz, que inclusive ele é o diretor da Unic, que ele faz a parte de canal lá para nós. Eu tenho um dentista especialista em ortodontia, que faz toda a parte de escaneamento, prótese e ortodontia. Eu tenho uma dentista de clínica geral, essa é a mais novinha. E eu, onde eu trabalho com eu faço assim, a parte cirúrgica. Então, parte cirúrgica eu faço e faço separado a parte da harmonização facial, onde entra até a lipo de papada mecânica, a gente realiza lá também. Olha só. Então, o paciente chega na sua clínica, ele consegue ser atendido em todos os espectros ali, até na parte estética. Até na parte estética. Aqui voltando às tecnologias, o HiPro é o que você tem na sua clínica hoje, né? Eu tenho o endolaser, eu tenho o HiPro e algumas outras lá. Alguns outros segredinhos não podem ser falados aqui. Que aí tem que conhecer lá. Ah, entendi. E dentre essas tecnologias, o HiPro, ele vamos dizer assim, uma das últimas tendências que saiu. Como que estão essas tecnologias hoje? Então, o HiPro é o último dos ultrassons microfocados que acabou de sair no mercado. Que nem eu te falei, eu já fiz alguns outros ultrassons microfocados em mim mesma, porque eu gosto de estar experimentando para poder falar para o paciente o que é. É uma cobaia, então. Ah, com certeza. E o que acontece? Ele não tem dor. Os outros ultrassons, ele é uma dor suportável, mas é uma dorzinha chata, que vai irritando, sabe? Aquela coisinha que vai te irritando, e quando você vai chegando no final, você já está pedindo, pelo amor de Deus, para parar. O HiPro, ele não existe isso. Ele é bem tranquilo mesmo. Não precisa de corte, não precisa de anestesia, tá? Lógico, às vezes um paciente um pouco mais agitado, ansioso, a gente pode até dar um remedinho para ele ficar mais tranquilo, abrir mão de algumas, como que eu digo? E agora? Deixa eu ver se eu consigo te ajudar a encontrar a palavra. Isso, de conforto. A gente abre mão de algumas manobras para dar um maior conforto para o paciente. Entendi. Certo? E com isso, é totalmente indolor. Então, assim, eu tenho um pouco de papada, mas eu não queria fazer cirurgia. Faz o HiPro. Vai precisar algumas sessões a mais? Sim, mas você consegue eliminar uma quantidade boa daquilo que te incomoda. Eu fiz uma lipo de papada, mas eu senti que ficou flacidez. Faz o HiPro que ele vai reposicionar. Eu envelheci muito, nunca fiz nada, e eu estou sentindo minha pele flácida. Faz o HiPro que ele age como se fosse um grampeador, levando o tecido para o lugar. Você sente no final como se tivesse grampeado. Essa é uma sensação, na verdade, que não seja mal entendido. Você não vai ficar com essa sensação direto. Você vai sentir
que parece estar reposicionado, tá tudo puxou para o lugar. É porque o seu corpo estava de um jeito, ele ficou de outro, logicamente que Isso. vai ter Você vai ter aquele vai tempo que sentir esse você. E uma diferencial. sensação assim, um pouco diferente, mas você vai ver que é algumas horas É só. igual quando a gente coloca o aparelho, né? Fica com aquela sensação. Depois a gente tira, parece que a boca tá vazia, né? Isso. E outra coisa que é um segredinho que a gente pode estar falando, que o Hypro, ele pode ser feito tanto facial como o corpo inteiro. Então não é, eu Então, tava imaginando só pro rosto. não. Você pode tirar o famoso tchauzinho. Você pode fazer abdômen, parte interna de coxa, joelho, perna, bumbum. A mulherada que às vezes malha fala, mas aquela bananinha não sai. Pode fazer que ele diminui. Abdômen, ele marca abdômen mesmo, Olha só. sabe? Então, assim, é uma tecnologia completa que dá pra gente trabalhar. E essa parte de abdômen, o resto do corpo você faz também. Não, na Não? verdade não é a minha ossada. Porém, eu tenho uma biomédica no consultório que ela realiza esse tipo de procedimento, porque a máquina já está lá, né? Entendi. Então aí a gente otimiza o tempo da máquina. Mas eu mesmo não, porque o meu como eu sou cirurgião dentista, é só cabeça e pescoço. Mas o paciente Não é área de chega, aham. atuação. Mas o paciente chega na clínica da Ele pode Simone estar pode estar fazendo. fazendo com a Pode estar biomédica, né? fazendo. E voltando nessa parte da tecnologia, você falou, né, que não causa dor, que ele traz não tem um desconforto, né, ao usar, porque hoje quando a gente fala em laser, né, a gente lembra daquele laser de tatuagem que o pessoal usa Que para remover. dói, né? Exatamente, Não, a gente tem essa concepção do laser, né? não, bem Então tranquilo. é como se fosse a pessoa fosse lá para fazer um ultrassom. Isso, tem muitas mulheres que falam para mim que a sensação é a mesma que ela está fazendo um ultrassom. E tem alguma contraindicação para esses procedimentos, Simone? Tem. Não pode ser feito com pacientes que tenham marca-passo, não pode fazer em paciente cardiopata descompensado, pacientes com alguma doença sistêmica descompensada, a gente evita. Mulheres grávidas, porque mulher grávida só pode fazer chá de fralda, e olhe lá. E olha lá. E agora sim, quais são os pontos a favores? Você não precisa se ausentar das suas atividades. Você pode voltar para suas atividades normalmente, não ficar roxo. Você pode ir para academia, você pode fazer sua atividade normal. Você pode ir para uma festa no dia seguinte, não tem problema nenhum. Então, por exemplo, a pessoa que quer fazer esse procedimento, ela pode marcar um horário no meio da tarde, fazer o procedimento e voltar ao trabalho. Pode, Olha só. pode fazer isso. Ah, eu tenho uma festa porque, por exemplo, um preenchimento de lábio, uma toxina, você está mexendo com agulha, tecido e o nosso rosto é muito vascularizado. Então, pode dar um hematoma, um edema, ficar. Esse não. Esse você pode fazer, você pode ir para festa, pode maquiar e ir para festa feliz da vida. Olha Não tem só. problema. A tecnologia, né? Há 15 anos atrás, com certeza não era assim, né, Nada Simone? disso. Era totalmente ao contrário. Totalmente ao contrário. E Simone, hoje aqui em Cuiabá, no nosso estado, então, o aluno que está fazendo uma faculdade, ele pode te procurar hoje para fazer uma especialização nessa área? Como que funciona para você entregar essas especializações? Ou é só para o pessoal da faculdade? Como que tá hoje em dia? Você Então, tem um a curso? pessoa que já é formada, a gente realiza mentorias individuais, porque é assim, eu gosto de estar pegando na mão do aluno, mostrando o movimento e ele sentindo para como que é a técnica para ele poder replicar no consultório dele, senão não tem lógica. Não tem como ensinar online, né? Então, tem pessoas que, eu vou demonstrar, depois vocês vão fazer. Não, eu gosto de fazer 2 alunos, são mentorias individuais, onde nós vamos ficar normalmente um dia de teórico, 2 dias de teórico, dependendo do assunto, e depois nós vamos para a prática. Então, eu vou fazer com ele o primeiro, vou fazer com ele o planejamento, e depois ele vai estar dentro do meu consultório, onde eu vou estar olhando e ele vai estar realizando. Porque depois de 2 dias ele vai estar no consultório dele. E ele tem condição total de estar fazendo, uma segurança total. Eu dou essas mentorias para toda a área da saúde, tá? Pode ser dentista, pode ser fisioterapeuta, pode ser biomédico, qualquer, ou até esteticista. A gente dá essa mentoria para eles.
E também depois, os alunos que são graduados na área de odontologia, aí eles podem fazer ou a parte de mentoria ou direto a especialização. Que aí a pessoa já sai com título, né? Então, ele consegue botar em prática isso, né? Porque... Consegue botar em prática. Ele consegue começar fazendo uma mentoria, onde ele vai escolher uma área e ele já vai conseguir começar a ganhar dinheiro para falar, não, é isso mesmo que eu quero. Agora eu vou investir na especialização, que são todos os assuntos juntos, e é onde ele vai poder ter uma ideia de tudo, né? Com mais Entendido. profundidade. E, Simone, voltando aqui na questão da tecnologia, quando a gente fala que utiliza no corpo inteiro e tal, essas toxinas que você utiliza também por exemplo, a pessoa quer mexer no abdômen, como que é a parte das Não, toxinas? Ou é só pro não. rosto? Aí normalmente a gente usa em rosto. A toxina botulínica a gente usa normalmente em palma de pé, Palma de mão? axila. Eu já vou te contar o segredo por quê. Ela vai diminuir aquela pessoa que tem muita sudorese. Hum, Então, por exemplo, o pessoal que é adolescente, que começa a ter aquele suador muito uhum, intenso. Ai, eu vou para a escola e eu mancho a blusa, eu me sinto envergonhado, isso aqui. A toxina elimina isso. Então, dá para a gente trabalhar com isso. Ou os atletas, o pessoal da área fit, que tem muito tempo, tá lá malhando, malhando, o organismo é muito acelerado, né? E normalmente ele tem uma sudorese maior. Então, a gente já pode aplicar na parte de axila, palma de mão, palma de pé, para diminuir essa uhum, sudorese. Ela diminui a proliferação da glândula sudorípara. caramba. O ozônio vem junto nessas toxinas? Como que é? Porque eu já Então, escutei muito falar do ozônio. o ozônio é outra paixão que eu tenho lá no consultório É? também. O ozônio, ele trabalha como? A gente pode trabalhar ele. Vou falar o que se usa, não o Uhum. que eu uso. O ozônio ele pode ser trabalhado para desde pé diabético, para combate de bactérias e fungos. O ozônio pode ser usado para quebra de gordura. Ele pode se usar no sistêmico até para emagrecimento. Ele pode ser usado auricular para tratamento de sinusite, Caramba. tudo isso e muito mais. Ozônio é vida. Nessa parte da diabetes, por exemplo, se a pessoa está com uma ferida de diabetes Ele lá, que ele, ajuda a fechar. né, ele tem diabetes e tem alguma ferida, então ele Você faz as ajuda a... bags, tudo, e você trabalha, ele ajuda a fechar aquilo lá. Ajuda Caramba. muito, Por isso então que muito. se fala tanto em ozônio, porque ele, vamos dizer assim, ele é multifuncional, Ele é né? multifuncional. Infelizmente, os únicos aptos a trabalhar com ozônio são os biomédicos, dentista, veterinários. Eu não sei dizer os fisioterapeutas, mas médico ainda eles não aceitam muito. Eu já tinha ouvido falar do ozônio porque, além desses usos, né, o pessoal usa o gerador de ozônio, por exemplo, em hospitais, para fazer higienização em carro. Ele é muito usado para esse tipo de coisa. Isso, porque ele é um bactericida e um fungicida nato. O que acontece? Nós temos nos nossos ambientes, no nosso organismo, bactérias e fungos que eles são ozônio dependentes, desculpa, oxigênio dependentes. E o que é o ozônio? Ele nada mais é do que uma molécula formada por três átomos de oxigênio. Então, ele é um gás da vida, excepcional. E por que você falou que ele é o seu queridinho? Fiquei curioso. Porque dá para usar em tudo. Eu tratei meus filhos de rinite alérgica, de sinusite, só com aplicação de ozônio. O injetável. Auricular. Como assim? Auricular. A gente faz. Existe um esteto, que nem de médico, que você coloca no ouvido e você aplica o gás ozônio. Olha só. E ele entra, você sente o cheiro em todas as cavidades da face. Você sente o gosto na boca, o cheiro. Então ele vai limpando aquilo. Por isso que para sinusite é... Sensacional. Ô, louco. Sensacional. E com isso você tira uma grande quantidade de antibiótico, né? A farmácia, Exatamente. a indústria farmacêutica não Não gosta disso, não, gosta. né? Ah.
E Simone, conta pra gente um pouquinho sobre é, esses pacientes que te procuram hoje lá na clínica. Qual, por exemplo, assim, é o que eles mais estão buscando hoje? A massa, Ainda é a toxina e as tecnologias. Hoje a tecnologia está muito em alta. Mas a dor desse público é mais uma dor estética? O que eles sentem? É assim, né? É difícil a gente julgar, mas atrás de uma dor estética sempre vem alguma coisa emocional junto, né? Sempre tem um ladinho que Sempre tem uma dorzinha a mais, tem uma né? dorzinha a mais, porque quem tá super bem resolvido não liga É. para outras coisas, sabe? Não vai ligar se ele tá com uma pintinha no rosto, se ele tá. A não ser a mulher já é mais vaidosa de natureza. Mas sempre está ligado a alguma dor estética, a alguma dor emocional, alguma coisinha. Ou que já vem desde criança, entendeu? Alguma coisa que, ai, de criança eu já Sim. sofri bullying por causa Aham. disso. Algum fundinho tem. Sempre tem Alguma uma coisinha tem. dorzinha, algo que. Tem. E você ajuda a sanar isso, né, Na Simone? verdade, tem hora que a gente é psicólogo junto, Também, né? né? Infelizmente, a gente tem que ver o ser humano e cada um que senta na cadeira num total. Não existe hoje em dia mais você falar, eu só cuido disso, eu só cuido daquilo. A pessoa tem que ser por um todo, senão você também não consegue os resultados. Porque muitas vezes essa dor emocional às vezes não traz uma satisfação para ela, porque não é aquilo só. Tem Ela algo tem que por resolver, trás. tem algo por trás. Então, muitas vezes você tem que sentar lá e ouvir, né? O ser humano, depois da pandemia, ele se tornou muito sensível. A gente tem que aprender a ouvir mais o outro. Vendo você falar agora, não é apenas fazer uma harmonização ou resolver um problema do paciente. Você se preocupa com a experiência que ele vai ter A na sua experiência, clínica, ele né? tem que ser uma coisa humanizada, uma coisa, desde a hora que ele chega na clínica, mesmo a hora que ele já vai embora, a pessoa quer uma atenção, a pessoa tá lá porque ela. E é algo muito sensível, né? Porque você está lidando com uma dor que a pessoa tem, porque quando se trata da parte estética, é uma dor que a pessoa, né, ela se incomoda muito com aquilo Sim. e também com a parte de entregar realmente o resultado que ela espera, né? Que ela precisa. Ou que ela É. imagina. Isso também é um pouco de uma área que é complicada. Porque às vezes as pessoas pegam na internet um lábio e chegam e falam, eu quero esse lábio. E aí você tem que ter o cuidado de explicar para ela que aquilo não cabe dentro da genética dela. Então você tem que saber lidar e conversar muito bem para Até, poder diminuir às vezes a expectativa e muitas vezes até mudar a visão que ela está tendo. exatamente, porque às vezes a pessoa, pelo que eu entendi aqui, às vezes a pessoa está com uma expectativa muito grande, mas aquilo, vamos dizer assim, não é alcançável, né? Não é alcançável. E É você tem assim que alinhar mesmo. a expectativa com ela até para ela não se frustrar, né? Porque senão Isso. ela vai te procurar esperando alguma coisa, você vai fazer, não vai chegar no resultado que ela imaginava, ela vai acabar se Ela frustrando, vai né? acabar se frustrando. Ou senão, a gente também tem que falar assim, ó, você até consegue melhorar muito, só que é uma reconstrução. Você não vai conseguir fazer isso em um procedimento ou em uma vez que você faça isso. Então, isso demanda um certo tempo, uma certa construção, aos pouquinhos. Porque senão, em vez de construção, fica deformação. Aí É, aparecem essas monstruosidades que por aí, né? a gente vê muito. Aí, depois de um tempo, a pessoa quer tirar. Exatamente, porque ela não se reconhece. Não se reconhece Passou a mais. vida inteira olhando no espelho e vendo aquela face, né? Aí você pega lá, coloca aquela senhorinha que nem tem lábio, tá bem fininho. De repente você vai lá e coloca 3. A mulher fica com aquela boca que Bocão. você. Ela não vai conseguir trabalhar com aquilo. Agora, se você colocar um pouquinho, ela já viu que o batom começou a aparecer. Aí depois ela vem e fala, doutora, de 3, 4 meses, queria que o batom aparecesse mais um pouquinho. Aí você põe mais um pouquinho. Então, é isso que eu estou falando, é uma construção. Você tem que ter discernimento para ir devagarinho construindo e mostrando para o paciente o que ele tem de bonito dele, que não é daquela foto que ele trouxe. Entendi.
Porque às vezes ele tá buscando algo, mas se ele chegar no que ele tá buscando, ele não vai se sentir talvez satisfeito, não vai falar, caramba, acho que não era isso aqui não, eu queria talvez um pouquinho menos. É, eu odiei isso, não é nada Uhum, disso. Pelo amor de Deus, ela deformou meu rosto. Não, entendeu? Então, eu acho que tem que ser sempre o mínimo para ficar belo e explicando para a pessoa que a gente tem que ir fazendo aos uhum. poucos, Até para ela se acostumar, né, com para ela se aquilo. acostumar àquilo. E o E, que não é possível, ser claro, isso não existe, não dá. e Simone, vamos falar um pouquinho de empreendedorismo aqui, porque eu vi que você é uma empreendedora nata, porque há 15 anos atrás, procurar entrar nesse mercado, vir para o Mato Grosso e desenvolver aqui essas técnicas, esses métodos e aplicar para a galera, você é uma empreendedora nata, porque aqui a gente falou, você se preocupa com a experiência do seu paciente. Como que foi essa sua veia de empreendedorismo? Faz parte de você? Porque quando se trata da área da saúde, a gente vê que, por exemplo, o médico, ele é preparado para ser médico, ele não é preparado para ser um administrador de uma Total. clínica, né? Sim. E você, a gente já conversou aqui nos bastidores, a gente estava falando inclusive de mão de obra e tal, eu vejo que você é muito envolvida no seu negócio. Como que é esse dia a dia de dentista, de especialista e ser empreendedora no meio de tudo isso, e mãe? Como que é essa Nem me loucura? fale. Bom, vou te contar um segredo. Meu pai sempre foi empresário. Meu Uhum. pai tem uma empresa, sempre levou na força para trabalhar com ele. Querendo ou Vem de não, berço, né? não, você vai atender telefone para mim. A secretária não vê, não, você vai atender telefone. Não, você vai fazer isso. Não, antigamente tinha controle de duplicata manual, né? Uhum. Não, você vai fazer o banco para mim. Eu odiava aquilo, mas eu odiava que eu queria morte. Eu não queria aquilo. E isso com meus 13 anos de idade. E hoje, com o passar, aí eu fui ser dentista, tive meu consultório, a gente não aprende nada, nós somos práticos. Total. Eles não ensinam, né, como Nada, nada, nada. administrar uma clínica com. O que eu fazia é o que eu via meu pai fazendo. Praticamente isso. Então, com erros e Uhum. acertos. E aí, eu fui buscando cursos de gestão, que hoje eu vou falar, todo mundo que está nos ouvindo, que é da área da saúde, e falar assim: me formei, eu quero. Primeira coisa que você tem que fazer é investir num curso de gestão. Você tem que entender que aquilo que você está querendo trabalhar é uma empresa. É uma empresa. Não tem como. E com seus altos e baixos, com seus acertos e erros, com pessoas que nem você falou que a gente tem que administrar, certo? Com as mulheres que um dia estão de TPM, com os homens também, que às vezes é um pouco mais fácil. É isso, porque não tem essa questão. Mas que a gente tem que trabalhar com tudo isso, né? E aos pouquinhos, com o passar dos anos, você fui buscando um aqui, um ali, acertando, errando, e Construindo a carreira. vamos construindo aos poucos o consultório, a nossa gestão. São, Confesso que ainda erro bastante, não vou falar que o não. empreendedor é sempre assim, né? Ele faz uma estratégia, coloca em prática, vê que não dá certo, ele tem que recuar, fazer outra, uma gestão ali da crise que aconteceu, porque ele Isso, estava muito firme naquela é estratégia, então, verdade. né? E o que eu acho mais difícil, montar um time que entenda o seu propósito e que as pessoas, elas têm que entrar principalmente por uma... A hora que ela entra no consultório, ela tem que ter uma experiência. Exatamente. Isso é o principal. E hoje em dia as pessoas são muito individualistas e às vezes não querem eu te ouvir falar, eu quero uma coisa diferente. Uhum. Eu preciso de uma experiência Um diferente. atendimento personalizado. Isso, porque o atendimento normal, em cada esquina tem, é o que você falou. Não interessa pra gente isso. Exatamente. Nós precisamos criar experiências novas. E com isso, eu acredito muito que você construindo um time onde você consegue o seu time entender isso, você só consegue subindo degraus e eles junto. É isso que o seu colaborador tem que entender. Que se a gente consegue um objetivo, ele também está junto nessa Ele empreitada, faz né? parte da caminhada, Ele né? faz parte da caminhada. E às vezes as pessoas não querem esperar isso acontecer, né? É, porque O leva um tempo. imediatismo é meio Exatamente. complicado. É, quão é difícil, né? Você tem que montar um time que ele tem mais ou menos o mesmo propósito que o seu, que ele
tenha, vamos dizer assim, a, a base estrutural, eles têm que ter, vamos dizer, como que eu posso achar uma palavra para encaixar melhor aqui? Ele, além de ter o mesmo propósito, ele tem que ter oh meu Deus, fugiu a palavra aqui, que é o propósito, e ele tem que ter as mesmas. Não, Diretrizes. isso, diretrizes, porque senão vai ser um time onde um vai caminhar para um lado, o outro Outro. vai achar que, mas isso aqui não tá certo, tem que ser do meu jeito. Enquanto você tiver as pessoas do seu lado que estão pensando só no dinheiro, em cifrão, e não que aquilo é consequência do seu trabalho, porque eu vou te ser bem sincero, eu sempre falei isso há 30 anos, que assim, o dinheiro ele tem que ser consequência do que você faz. Ele é resultado, Ele é né? resultado do que você faz. Você não pode a pessoa abrir a porta e falar, pensar assim, nossa, o que eu vou vender para ele? Ah, tem um boleto de 3 mil, eu preciso vender 3 mil. Não, não é por aí. Ele tem que ser consequência. Você pode até oferecer aquele trabalho que ele está buscando, que custe os 3 mil. Mas você tem que mostrar para ele o valor daquilo. Exatamente. Né? O Eu acho valor que do o investimento, né? valor do investimento, aquilo que vai gerar para ele. Isso eu acho que é o mais importante de tudo. Porque aí vem automático. Você não precisa sair correndo, Sim. tentar fazer maracutaia, Ou empurrar manobra. serviço, Você não empurrar. precisa. Isso vem de uma vez só para você. E, Simone, nesses 30 anos que você tem aí de especialização nessa área, qual que é os próximos degraus aí que você quer subir, os próximos desafios que você quer alcançar nessa área? Se você já tem esses planos. Então, o que eu quero mesmo é estar eu, Simone, dedicada totalmente à harmonização. Meu próximo objetivo é o laser de CO2. Esse é a Esse é, próxima o, tecnologia essa é que a você vai próxima implantar na tecnologia sua que clínica. hoje a gente trabalha com ela já, mas a gente aluga máquina para estar fazendo o tratamento. Não, eu quero estar ela disponível ali. Tem uma máquina sua. A minha máquina ali disponível. Simone, quero deixar aqui o espaço para você convidar o pessoal para ir na sua clínica, como que faz para te encontrar, quais os serviços, a hora de fazer seu pitch de vendas aqui. Então vamos lá. Meu consultório fica no Jardim das Américas, na Rua Buenos Aires, 452, sala 207. Meu telefone é o 999910666, tá? E as minhas redes sociais é DRA Simone Fink, arroba, não, Não, é só é só arroba arroba. doutora. É isso A aí, gente já troquei. vamos deixar na legenda aqui o seu número Isso. e o arroba da Simone para vocês seguirem ela lá, da clínica também. Da clínica, pode me chamar no WhatsApp, quem tiver interesse, fazer avaliação, conversa diretamente comigo lá, que a gente está agendando, e a gente faz uma avaliação e vê qual que é o seu sonho, qual o sonho que nós vamos realizar desta vez. Então, o paciente que entrar em contato fala direto contigo. Na verdade, pelo Instagram, quando é um direct, normalmente, quando eu consigo responder, eu respondo. Se não, uma das meninas. Mas elas já passam para mim diretamente. É porque é um atendimento muito personalizado, né? Porque, A gente tenta. né? Não vou falar que eu consigo todo mundo. Mas a gente tenta, ou se não, elas direcionam para mim. Entendi. Entendeu? Doutora, queria te agradecer pela disponibilidade do tempo para sentar aqui e bater um papo com a gente, porque sua agenda é corrida, né? Pouquinho. Conseguimos roubar um pouquinho do seu tempo. Te agradecer pelos Obrigada. ensinamentos aí e quem precisar do serviço da Simone, procure ela, que ela é uma especialista, gente, nessa área aí, mais de 30 anos nesse mercado, então tem o conhecimento, tem o know-how para te atender. Obrigada, agradeço a todo mundo. E aguardo vocês lá. Entre em contato, faça Faça o orçamento. a sua avaliação. Avaliação. Orçamento, quem faz é pedreiro. funileiro. Não, faz a sua avaliação. Dia dos Namorados está Tá chegando, chegando, né? Fazer um né? presente pra namorada, pra Isso, esposa. pro namorado também, É, porque né? pensa que homem não faz, tem muito homem É. que faz, sim. Escondido, mas faz. Como que é só não deixar os amigos ficar sabendo, ele faz. Isso, mas ele faz. Aí depois ele fala assim: nossa, valeu a pena. Não sei quantos perceberam, a mulherada percebeu. Então, E estamos à disposição.
Te agradecer mais uma vez. Agradecer a audiência desse público aí que está acompanhando a gente. Agradecer a Michelle que está acompanhando ali, que te trouxe aqui. Obrigada. Pessoal, fiquem com Deus. Obrigado por mais um episódio e um abraço. Curte, comenta, compartilha. Segue a doutora, segue a Arca Assessoria Digital, que está situada aqui no segundo piso do Shopping Goiabeira. Segue as nossas redes e, como que é? Curte, comenta e compartilha. E tem que se inscrever também, né, no canal. Ativar as notificações. Ó, os meninos são sensacionais, hein? Exatamente. Conta com a gente aí, pessoal.